do ano, né? Fim do ano. Mas a gente também não vai fazer uma meditação muito usual de fim de ano. Não. Porque meditação de fim de ano pressupõe um pouco que a gente, enfim, comemore, né? Tem uma coisa diferente, uma energia diferente fim de ano, e esse foi um ano bem diferente. Então a gente também vai fazer uma meditação que não é usual, né? De fim de ano, mas é uma meditação que ela é importante e a gente sempre usa um suporte. Então, para vocês conhecerem, é bom ter suportes para a prática espiritual de maneira geral, né? E aí tem vários tipos de suporte, cada um ele é associado com um elemento diferente. Então a gente, por exemplo, usa penas, né? Pena é associada ao elemento ar, usa o fogo, enfim. Usa incenso, né? E o cristal é um objeto interessante para a gente ter, porque a gente pode manter esse objeto, né? Então, e guardar. Então ele é bem importante, por isso é bom cada um ter o seu, e mesmo se vocês não forem manter, o Alan pode manter esse, porque eu já usei muitas vezes, mas ele vai ter que transformar, porque não vai mais ser meu, vai ser teu, né? Então é um objeto muito pessoal. O André, se não for guardar esse, André, porque eu estou achando que esse é um pouco pequeno. Não, mas eu já tenho então, é importante que ele seja o mais translúcido possível. Olha ali, ó. né? Ah, tá. E é bom esse, como o do Alan, que tem um pezinho, né? O meu não tem, ó. O meu não tem esse pezinho, que é a raiz do cristal, né? O do Alan tem. E é bom que ele tenha facetas, estão vendo, ó? Bem definidas, ó. Aí do André não enxergo bem de longe, mas, ó, tá vendo o meu? Bem reto, ó. Então, se vocês forem comprar daí podem comprar grande, não é barato, mas é uma coisa de suporte, né? Então, o cristal é um objeto bem importante, e é bom esse que tem pontinha, porque a pontinha também corta. Então, a gente pode usar para cura, aplicar em outras pessoas. Bom, mas essa prática nós vamos fazer. Tá? Então a gente vai fazer uma meditação que é bem útil, que ela pode servir como um catalisador, no caso, o objeto de suporte cristal. Tá? Mas vocês podem fazer em outros contextos. Um dia a gente pode fazer, eu faço bastante com pena, porque a gente tem bastante pena de pássaros aqui, né? Então a pena pode ser um suporte interessante da gente ter em casa, e a pena, como ela é associada ao elemento ar, ela tem esse efeito de afugentar, né? Mandar negatividade fora. Então outro dia a gente pode fazer. Mas hoje a gente vai fazer do cristais, porque tem uma meditação que é muito linda. Eu mandei uma pintura, né, para vocês, que eu ganhei o ano passado, ano retrasado, e que é dessa caverna, que se chama Caverna de Cristais, que é um lugar no Tibete. Caverna, não sei se é a palavra, né, porque gruta que a gente usa, né? Já foram em grutas? Quando a gente entra, tem cheia de cristais, né? Então, e esse é um lugar no Tibete que é muito interessante, porque yogis vão praticar lá há milênios. Então é um lugar que tem muitas qualidades. Eu nunca fui, é um lugar de super difícil acesso, muito elevado, fica quase 4.000 metros, e poucas pessoas sabem o caminho, mas enfim, tem histórias de grandes praticantes que já praticaram lá. E não, mas é só contando para vocês terem uma imagem, né? Na verdade, grutas, lugares que tem cristais, são lugares de muita energia, né? E a gente faz essa prática também. Yoga, não sei se vocês se lembram, eu tenho um cristal que eu ganhei na minha formação, que agora eu levei ele para casa, ele está aqui. Não sei se vocês já viram, que ele é tipo uma rochinha mesmo, né? Então, yoga sempre tem cristais, porque quando a gente está um pouco fraco, vamos dizer assim, né? Ou em dúvida, ou procurando né? Yogis constituem famílias, vamos dizer assim, de praticantes, né? Que têm o mesmo objetivo e têm a mesma visão, a mesma perspectiva. Então fazem coisas em comum, e uma delas é cultivar cada um seu cristal, ou mais de um também. Então é por isso que a gente está fazendo esse exercício, né? Não é porque tem uma caverna lá no Tibete, mas é porque é uma referência, é um lugar, por exemplo, para a gente encontrar essa família, né? Como a gente se encontra no Natal com a nossa família humana, né? Nessa vida, a gente pode se encontrar com a nossa família de praticantes. Então é bem útil, não só para essa vida, né? Para cultivar esse vínculo
com a tradição de yoga. A tradição de yoga é múltipla, né? Vocês sabem disso, tem a tradição indiana, enfim, tem muitas tradições, mas todas têm muito em comum. E o que elas têm em comum é essa capacidade de lidar com energias, né? Isso é o que caracteriza a yoga de maneira bem geral, assim. Então é isso que essa família, vamos dizer assim, pratica, tá? Então estou fazendo a introdução para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer hoje uma meditação que tem uma visualização, por isso eu mandei uma imagem que é bem linda para vocês, mas todos têm uma imagem de uma gruta, né? De uma caverna, de um lugar com muita energia. A diferença é que esse lugar em especial é um lugar de praticantes, onde a gente vai para se proteger e onde a gente vai para recarregar, no caso, o nosso cristal, para poder guardar um objeto de poder, um objeto pleno de energia conosco. Então é muito importante, tá? Inclusive na hora da morte, se vocês tiverem o cristal de vocês, peçam para alguém trazer, porque ele vai guardar toda a intenção, né? Tudo que vocês cultivaram de positivo e tudo que foi influenciado de positivo para vocês, para além dessa vida. Então estou explicando para vocês entenderem, né? A gente está fazendo de fim de ano, porque esse foi um ano muito difícil. Então, ao invés da gente, né, fazer festa, festejar e tal, talvez seja melhor a gente saber que a gente pode ter um lugar de refúgio, para onde a gente pode ir, se proteger e revitalizar o nosso cristal, tá? Então, arrumem um saquinho, ó, não é bom deixar ele à vista, não é bom deixar nunca no chão. A gente está deixando no chão, mas está com um paninho, né? Deixa em lugar mais alto da casa de vocês, tipo parapeito, como chama isso aqui, ó? Onde fica, né, mais dentro de um saquinho, para não acontecer de uma pessoa que tem um pensamento, vamos dizer assim, não muito positivo, olhe, tá? Então, se vai ficar exposto, é sempre no saquinho. O meu tá sempre nos saquinhos, quando alguém vai ver. Se tá, por exemplo, no quarto de vocês, um lugar que nenhuma pessoa, outra pessoa vai entrar, né, pode ficar à vista sempre em um lugar alto. É bom que ele fique à vista, né, melhor do que no saquinho, tá? Se for no saquinho, é um saquinho só, a vida inteira. Mas, a gente não vai trocar de saquinho. Para fazer a meditação, tu tira do saquinho, então? É melhor, eu, por exemplo, no quarto eu deixo ele exposto, mas se eu vou pôr ele em algum lugar que alguma outra pessoa vai ver para fazer alguma prática, por exemplo, eu deixo ele no saquinho. Quando eu levo ele no centro, eu deixo ele no saquinho. Porque outras pessoas podem ver, não é algo que outras pessoas vão olhar, tá? Então guardem como um objeto só de vocês, nem pessoa muito próxima. Né? Porque o que se passa na mente das pessoas, não sei. O que se passa na nossa, mais ou menos, a gente sabe, mas não tem problema porque é um objeto nosso. De toda maneira, ele vai veicular a nossa energia, tá? Gato, cachorro, jamais. Jamais animais. Porque, enfim, não é a ideia, tá bom? Vocês não devem compartilhar com ninguém, mostrar o meu cristal, nada disso. A menos que forem usar para cura. Então, tem várias tradições de cura com cristais, a gente não vai fazer essas práticas, mas vocês podem aplicar numa pessoa que precisa, né? E aí tem várias maneiras, um dia, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês algumas maneiras de aplicar, mas não é nossa ideia, tá? Então, antes de começar, a gente vai preparar o sentar. Se vocês estão com a almofada, tirem, para a gente poder ficar no chão, depois a gente vai colocar, tá? Então, tem várias maneiras de se preparar se a gente vai sentar um pouco mais, né? Em geral, como a gente senta no final da prática, a gente já fez bastante movimento, não precisa, né? Mas não é o caso hoje. Então, para se preparar rápido, o que a gente tem que fazer básico, assim, né? É cruzar mesmo, mãos nos joelhos. Então, vocês conhecem todos os movimentos. Vou tirar da frente o meu para ele não ficar no campo de visão. Então, a gente põe a mão nos joelhos, vocês conhecem, arredonda, queixo no peito, expira, projeta o quadril, inspira. Esse primeiro movimento ele tem a mesma função do rolamento de coluna que a gente faz no chão, né? Só que não precisa deitar e depois sentar de novo. Então, a gente está arrumando um pouco. Primeiro a nossa coluna, com a ajuda da respiração. Depois a gente vai arrumar os ombros, então a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez em pé, que é andar com os ombros, né? Então ó, a gente anda com os ombros para frente e a gente anda com os ombros para trás, para frente. A gente fez em pé é melhor, né? Porque tem a liberdade do quadril. Mas sentado, se a gente quer se arrumar rápido para sentar, por exemplo, meia hora, é bom.
Depois a gente vai preparar um pouco as linhas dos braços, porque a gente não vai mexer os braços, mas é bom que a gente não sente com excesso de tensão. Então a gente também já fez semana passada em pé, né? A gente traz pelo centro até o centro do coração e abre, e sempre nessa posição a mão, né? E a gente espicha as linhas dos braços e relaxa. Então inspira, expira, olha para um lado, abandona a respiração, inspira, olha para o outro, esquece a respiração, inspira, expira, esquece que não importa, né? Inspira, é bom aproveitar para espichar bem, porque a gente usa muito braço, né? Então tem muita tensão no braço, então para sentar é bom e depois chacoalhar um pouquinho. Então por último a gente vai arrumar as narinas. Como a gente não está fazendo muita respiração, né? A melhor maneira de arrumar as narinas na relação com os ombros em posição sentada é essa, vocês conhecem. Então a gente apoia, empurra para baixo, sobe um ombro e deita, né? Vocês conhecem essa posição, a gente faz bastante, é um salung, é um exercício bem conhecido. A gente gruda a orelha no ombro, tá? E relaxa bem o outro lado. E aqui a gente vai inspirar e expirar. Então inspira com atenção aqui na parte baixa, né? Média baixa, aqui bem quando acabam as nossas costelas. Então a gente inspira. Então a gente está com a narina de fora, tá certo? E expira forte no abdômen. Então é bom colocar a mão, coloquem a mão ali no abdômen para entender. Então a gente inspira, o abdômen relaxa, né? E expira, ó, tem que trazer para dentro. Inspira, relaxa. Sempre essa narina, a gente está limpando essa narina. 3 vezes, relaxa de uma vez. Então, outro lado. Está limpando a narina, uma maneira fácil e rápida de limpar a narina. É bom, né, pra gente perceber que a gente tem que usar o abdômen. Quando a gente expira de baixo para cima, a gente elimina todas as toxinas que habitam ali esse lado, né? A gente pode fazer rápido. Se a gente está meio devagar, meio com sono para meditação, né? É bom fazer rápido porque vai nos acordar. E se a gente está muito agitado, ao contrário, é bom fazer bem tranquilo, bem suave, bem devagar. Vai temperar nossas energias, temperar um pouco os canais, tá? Então tem que ver o tempero que a gente precisa. E as duas juntas vocês conhecem. Mãos para cima, inspira. Fecha com o dedo para dentro, para baixo. E aí a mesma coisa, né? Não tá a mão no abdômen porque a mão tá ali, mas a gente expira com vontade de baixo para cima, tá? É o mesmo movimento do abdômen, né? Pressionar um pouquinho o umbigo contra a coluna. Às vezes, uma vez é suficiente. Se a gente fez bem de um lado e de outro, depois vocês treinem em casa, porque se vocês querem sentar um pouquinho e não tem muito tempo para fazer grandes movimentos, né? Essa é a melhor maneira, melhor ainda do que a respiração alternada, que é muito parada, né? Essa não é, porque tem movimento do ombro e tal, então é até melhor para preparar rápido os canais para sentar, tá? E depois a gente vai fazer um movimento de transição para acomodar o quadril e a articulação. Dá uma arrumadinha, né? É bom ver o apoio, a gente pode descer para ver o apoio, né? Para testar uma perna ou outra, né? Qual fica melhor na frente. É bom sempre alternar, porque às vezes a gente tem tendência a ficar sempre igual, né? A gente está arrumando agora a articulação, como é bom para a gente sentar, né? Se de uma maneira ou de outra. A gente tem a tendência sempre a sentar de uma maneira, cruzar de uma maneira só. Se vocês observarem, vocês vão ver isso, né? Então tem que cuidar, porque como essa abertura é muito ruim para o joelho, né, André? Essa maneira de sentar ela é muito prejudicial para o joelho. Então tem que pelo menos sempre alternar. Sempre alternar, né? Porque a gente tem muita tendência a sentar sempre igual, tá? E depois tem aquela posição do quadril. A gente usa almofadinha, vocês sabem, né? Só para erguer, para ter esse triângulo de base. Tá?
Então essa é uma maneira rápida. Se a gente quer sentar mais de 5 minutos, né? Se a gente quer sentar meia hora, 1 hora, é bom limpar as narinas, é necessário limpar as narinas, arrumar um pouco os canais, senão a gente vai se atrapalhar, tá? A gente vai sentar um tempo. Vocês querem mantinha? Para cobrir pernas? Não, eu tô de meia, não quero? Para cobrir os ombros? Tudo bem. É bom manter o corpo aquecido quando a gente vai sentar, tá? Vocês estão de máscara? Está irritando o incenso? Porque o incenso em pó, ele às vezes irrita um pouco. Tá, então a gente vai fazer essa meditação da caverna dos cristais, que é uma meditação de buscar um refúgio, um lugar de proteção, um lugar que nos recarrega, tá? Uma meditação importante. A gente vai fazer pela primeira vez, então, na relação de vocês com o cristal. Mas ao longo da vida vocês podem fazer outras práticas. O cristal também eu não falei, mas pelo menos uma vez por ano é bom vocês lavarem, tá? Lava com água e sal, coloca um pouco direto nos raios do sol direto, e deixa uns 10 minutinhos. Porque mesmo se a gente cuida, mesmo se está no saquinho, mesmo se ninguém está olhando, acontece que tem um ambiente externo, né? Tem ruído, enfim. Então é bom de vez em quando lavar, manter ele sempre bem, né? Vai funcionar um pouco de espelho para nossas energias, tá? Então a gente quer um espelho em ordem. Então vocês estão acostumados a seguir meditação com um sino, né? Em geral a gente não faz com um sino não, mas eu vou fazer porque vocês têm esse costume, né? E é bom que ele fique, o cristal fique num lugar um pouco que a nossa visão passa, né? Que a gente consegue abarcar. Então tem que ver isso um pouquinho mais para frente, né? E de alguma maneira, quando a gente baixa o olhar, a gente consegue visualizar, tá? Sem fazer muito esforço, sem fazer isso aqui, baixar a cabeça. A gente não quer baixar a cabeça, né? Então tem que dar uma arrumada, ver se tá bem no centro e tudo, tá? Então vocês já sabem acomodar a postura, e a gente acomodou as narinas, portanto, os 2 canais principais, a gente liberou um pouco os ombros, né? E os canais dos braços, então a gente está em boa postura. A gente sempre lembra de se conectar com o céu e a terra. A gente vai fazer uma meditação de visualização, né? Que é um tipo de meditação criativa. A gente cria um mundo, a gente cria todo um universo com a nossa mente. Então a gente precisa se concentrar, né? Então a cada orientação eu vou tocar o sino, porque vocês estão acostumados, né? Eu acho que o sino ajuda também esse movimento de se manter ali, né? De não se distrair, tá bom? Então começando. A gente não vai fechar os olhos, a gente vai colocar o olhar nessa posição que é ideal, né? Que é baixar. A semana passada eu comentei com vocês a importância que tem o olhar, né? Como nossos olhos, o olhar, não só o olho físico, mas o olhar, né? A ação de olhar, como veicula os pranas de uma maneira muito especial. Então o olhar é importante na meditação, tem que encontrar o ângulo, né? Que a gente deita, o olhar se acomoda. No caso, a gente quer manter no nosso campo de visão o cristal, só para manter contato, tá? Então a gente não está fixando os olhos no cristal, não. A gente está mantendo o olhar nesse espaço 180 graus, baixo, né? E aberto, mas a gente passa pelo nosso cristal, tá? Então a gente não está se concentrando a visão no cristal, não, mas a gente está mantendo ele presente no campo do olhar. Então, se vocês puderem, vocês podem fazer de olhos fechados também, é bom. É bom às vezes, né? Mas às vezes a gente fica com sono, às vezes, enfim, a se acostumar a meditação de olho fechado sempre não é boa ideia, tá? A menos que a gente seja muito, muito praticante. Aí não importa. Mas melhor manter a atenção um pouco, né? Usar o olhar para manter os pranas um pouco mais atentos, tá? Então a gente começa adiante de nós, imaginando que no espaço à frente de nós tem um lugar que é como uma gruta, como a entrada de uma caverna. Então a gente se posiciona bem à frente e a gente olha para essa paisagem, para esse lugar. Então a gente pode recorrer a algo que a gente tem na memória, né? De uma gruta, um lugar que a gente já foi, que tem cristais,
Ou a gente pode simplesmente imaginar, mas é importante imaginar a paisagem ao redor. Então, em geral, tem uma montanha, né? Porque cavernas ficam sempre numa montanha, né? Com buracos num tipo de rocha. Então a gente visualiza essa entrada com todos os detalhes ao redor. E fora dessa entrada, no lado de fora, a gente vai perceber as energias, vamos dizer assim. A gente diz os seres, né? Mas que não são pessoas. Os seres que são inimigos, que nos atrapalham. Tudo que nos atrapalha na vida está fora. Está do lado, ao redor da entrada dessa caverna. Então a gente vai ter o cuidado de colocar todos esses seres, essas energias podem ser fatos, por exemplo, né? Na nossa história de vida, tudo que nos atrapalha, tudo que a gente não vai entrar com. A gente não vai entrar nessa caverna de cristais com essas coisas. A gente vai deixar fora. Então a gente coloca tudo ali. Tudo que a gente precisa deixar de fora. Experiências que são desagradáveis, doenças que a gente já teve, ações negativas que a gente já fez, inimigos que a gente possa ter cultivado nessa vida, negatividades, a gente tem muita negatividade, né, na nossa história de vida, pensamentos negativos. Todos os seres, por exemplo, que mesmo sem querer a gente já matou, já perderam a vida para a gente se alimentar, por exemplo, estão todos ali. Para a gente usar uma roupa. Então, um grande grupo, né? Que a gente coloca ali fora. E na parte de cima dessa caverna, em direção ao céu, na abertura da caverna em direção ao céu, a gente percebe que também tem protetores, seres que nos protegem, porque assim como a gente tem inimigos e negatividades, a gente também tem forças de proteção, por isso que a gente está vivo até agora. Então a gente coloca na entrada dessa caverna, bem na entrada, acima da entrada, em direção ao espaço do céu, todos os seres que nos protegem. Quem são, né? São seres da natureza, são seres que por alguma conexão kármica conosco tiveram até agora essa tarefa de preservar nossa vida. A gente pode colocar também nossos pais, nossos ancestrais, porque eles nos deram a vida. E assim a gente prepara a entrada. A gente vai levar só o nosso cristal. A única coisa que a gente leva, então é bom que a gente imagine que a gente entra ali com o mínimo de roupas possível. Sem nenhum adereço, sem levar nada. A gente só leva o nosso cristal. Então, essa é a primeira etapa, a entrada. Quanto melhor a gente fizer a entrada, melhor vai funcionar. A segunda etapa, então, a gente entra nessa caverna. Ela não precisa ser muito vasta, mas ela precisa ser completamente repleta de cristais, cheia, lotada por todos os lados. Então a segunda etapa é uma etapa de observação. A gente observa esse lugar onde a gente está entrando. A gente observa todos os seres que já habitaram esse lugar, que já praticaram ali. A gente observa as cores, a gente observa as pontas desses cristais. Cristais têm pontas, são pontiagudos. A gente observa como eles brotam da rocha. A gente observa como eles brilham. Então, quanto melhor a gente observar, melhor. Mesmo se a gente não vai imaginar especificamente nenhum ser, quem habita esse lugar, essa caverna arquetípica, né, de cristais, são seres de muitas qualidades. Então a gente imagina que habita esse lugar um tipo de ser em quem a gente tem total confiança. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma prece, né, a gente faz para que ser? Então esses seres nos quais a gente tem completa, absoluta confiança é que habitam esse lugar.
Contei para vocês que yogis sempre vão para cavernas, né? Essa é uma tradição. Então tem seres que praticaram, que tem um tipo de realização muito especial ali. Então esses seres que a gente imagina, se a gente não consegue ver, né? Vamos dizer assim, a gente imagina. Então muitos seres, muitos cristais, muito brilho, muita luminosidade. Em geral, cavernas são lugares escuros, mas a caverna de cristais não é. É um lugar de muitos brilhos, brilhos de todas as cores. E bem no centro dessa caverna, então, tem um lugar muito especial. Então a gente acha o centro, essa é a segunda etapa dessa meditação. Entrar, observar todos os detalhes e se conectar com os seres da caverna de cristais. E a terceira etapa, então, a gente percebe que tem um centro, um lugar central. Esse centro, ele é um lugar especial porque ali tem flores, tem instrumentos musicais, tem oferendas, tem frutas, tudo que a gente considera maravilhoso. Tem minerais, tem ouro, tem pedras preciosas. É um lugar maravilhoso esse centro. E é lá que a gente vai colocar o nosso cristal. A gente coloca ele bem nesse centro, onde tem coisas maravilhosas. E depois que a gente colocou o nosso cristal ali, a gente integrou essa família de praticantes. A gente vai permanecer um pouco em silêncio. Nossa consciência repousa no nosso cristal que está ali se alimentando. Então, para ele incidem muitos raios de luz, com tudo que a gente necessita. Como uma bateria que a gente liga na tomada e ela recarrega. É isso que a gente está fazendo, a gente está recarregando. Talvez pela primeira vez, né? Quando é a primeira vez que a gente coloca o nosso cristal ali. Mas a gente sempre pode voltar lá e recarregar. A gente está colocando o que a gente precisa para que a gente se mantenha muito protegido nessa vida. E também a gente está recarregando qualidades para que as nossas qualidades fiquem muito mais abundantes, muito mais. A gente está concentrando qualidades nesse objeto que é o cristal, com a ajuda de todos os praticantes que já habitaram esse lugar e que já fizeram isso. Então a gente vai permanecer um pouquinho ali, nossa consciência repousa no nosso cristal, que está num lugar central na caverna de cristais, que é uma caverna cheia de brilhos, cheia de seres especiais, com praticantes muito realizados que podem nos ajudar. E é um lugar completamente protegido porque os nossos inimigos, nossas dificuldades, nossas negatividades, elas não entraram. Por isso esse é um lugar muito especial. E a gente repousa nossa consciência ali, recarregando o nosso próprio cristal.
antes de encerrar, a gente observa para esse nosso cristal no centro da caverna de cristais, para perceber se ele agora está perfeito, se não tem nada faltando. A gente percebe uma falta, a gente permanece um pouco mais. Uma falta quer dizer alguma qualidade que a gente gostaria de guardar mais, incrementar em nós. Ou alguma cor, por exemplo. Ou o nosso cristal não parece ainda completamente perfeito e brilhante. A gente analisa até que a gente fique satisfeito com o resultado. Completamente satisfeito com o resultado no nosso próprio cristal. Então, antes de pegar o nosso cristal de volta e preparar a saída desse lugar, a gente faz uma reverência a todos esses seres que nos ajudaram. Então, a gente pega o nosso cristal de volta com as nossas mãos e a gente caminha para a saída sem virar para trás. A gente caminha, então, sempre olhando para frente, para não mostrar as costas para esses seres, até encontrar a saída. E antes de sair, então, a gente guarda nosso cristal num saquinho imaginário. A gente guarda para não exibir lá fora. Então a gente se vira, observa a paisagem, todos os seres desapareceram. Tem uma paisagem natural, montanha. Observa o céu, a gente observa a natureza, faz contato com o chão. Recuperando o contato com a respiração natural. Com o movimento. É bom a gente pegar o cristal para ver a materialidade dele, né? A gente pode usar para tocar o nosso corpo, é bem bom. Tocar o centro da testa, tocar o centro da garganta, tocar o centro do peito, guardar no centro do peito. A gente pode, às vezes, antes de dormir, deitar, né? Trazer o nosso cristal, deitar ele no centro do peito para nos trazer proteção, principalmente se a gente está com uma tristeza, né? Algo que ataca o nosso coração, ele é um objeto de apoio. E é bom a gente guardar. Vocês não trouxeram um saquinho, porque eu também não me lembrei de falar, mas porque também eu queria explicar, e é bom que não seja um saquinho qualquer, né? Então, ó, o meu é bem lindinho, mas a gente pode para costurar. Eu tive muitos anos um costuradinho, depois eu ganhei esse aqui, achei tão lindinho que eu troquei. Mas a gente guarda, né? A gente guarda no bolso, né? O Alan pode levar no bolso, se quiserem levar paninho. Tá bom? E ele é um objeto qualquer, né? Então é bom cuidar, guardar para toda a vida, tá? Muito obrigado. Obrigada também, né? Namastê. Namastê. Esperamos que o próximo ano seja melhor, né? Para a humanidade.